Eu te convido, por gentileza, a abrir sua Bíblia comigo em Ezequiel, capítulo 44, verso 23. Ezequiel 44, verso 23. O texto bíblico diz: e ensinarão o meu povo a fazer distinção entre o santo e o profano, e lhe mostrarão a diferença entre o imundo e o limpo. Esse é um texto em que Deus determina qual seria o ofício dos sacerdotes. Sacerdotes somos todos nós, amém? Amém? Eis que vocês me serão um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Pai. Quantos aqui são sacerdotes? A marca do sacerdote é fazer distinção, separação entre o santo e o profano. Santo, do original hebraico, kadosh, separado, distinto, diferente, puro. Profano, a gente logo pensa no adúltero, no homicida, no ladrão. Não, pasmem. Profano no original hebraico vem de shol, e significa comum como areia do mar. Só existem duas classes no mundo: kadosh, santo, e os que são comuns. Você aqui essa noite é alguém santo ou comum? A sua fala é comum à do mundo, as suas vestes são comum à do mundo, a sua postura é comum à do mundo, a forma como você faz negócio é comum igual ao mundo. A marca do sacerdote é fazer distinção, é discernir santo do profano. Eu não sei o que anda acontecendo conosco, em que vivemos tempo de tanta tecnologia, de tanto conforto, que nós temos perdido a essência do Evangelho. E a nossa vida se parece mais com o mundo do que com o céu. E a forma como nós cultuamos a rede social é igual ao mundo. E a forma como nós fazemos negócios é igual ao mundo. E a forma como nós ensinamos nossos filhos não é baseado na palavra, mas é baseado na palavrinha de homens que nunca conheceram Cristo. Os pais se tornaram pops, amigos. As mães se tornaram a irmã mais velha. E esquecemos a marca do que é ser família segundo o padrão bíblico. E temos esquecido o que é ser igreja segundo o padrão bíblico. E arrumamos uma boa justificativa teológica para o nosso mundanismo, para esconder os pecados que não queremos abrir mão. Querido, a palavra que será ministrada essa noite é uma palavra que gerará náuseas em você, que vai te incomodar. Mas quando você ficar com muita raiva de mim, avalie se o que eu estou pregando é a palavra. Se eu estiver pregando a palavra,
obedece. O teu coração, a tua mente vai tentar te convencer de que não é bem assim. Isso é radical demais. Eu te convido nesse momento a se lembrar da obra da cruz. E então se perguntar se a cruz não foi radical. Se a resposta foi muito radical, pastor, obedece. Um filósofo cristão chamado Søren Kierkegaard, ele escreveu um conto que tem tudo a ver com os nossos dias. Nesse conto, ele fala de uma vila nos Países Baixos, onde os trabalhadores se gastavam nas suas rotinas, nos seus afazeres, mas à noite eles se deleitavam porque tinha um circo na cidade. Momento do século XIX, trabalho intenso, mas quando todos deixavam o trabalho, eles esperavam um circo. Tinham os palhaços que iam as gargalhadas, que tiravam o peso do dia a dia. Eles se apresentavam todos os dias, todos os dias, todos os dias. E todos os dias tinha uma multidão para acompanhar eles. Mas teve um dia que aqueles palhaços estavam se arrumando, se aprontando para mais uma apresentação. E eles perceberam que havia fogo. Fogo. E o fogo se alastrava de um modo muito rápido. Eles pensaram, vai destruir a vila. Eles correram o mais rápido que eles podiam. Estavam vestidos de palhaço, nariz de palhaço, maquiagem de palhaço, cabelo de palhaço, roupa de palhaço, calça de palhaço. E eles gritavam para as pessoas dizendo, fogo, 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 fogo. E todo mundo ria e falava, é mais uma peça. É mais uma apresentação. E eles falavam, não é verdade. As pessoas diziam, nossa, mas como ele se apresenta tão bem. Que performance. Que resultado circense. O fogo alastrou e devastou a vila, porque o povo não sabia mais discernir entretenimento de palavra. O povo não sabia mais discernir carinho na alma para gerar emoções de palavra que transforma a alma. O povo já não sabia mais discernir o santo do profano. E o fogo foi devastador. Eu te pergunto nessa noite, querido, o teu coração está discernindo palavra de entretenimento? Vivemos numa geração que reconhece a performance, o resultado, a estética. Uma geração pragmática. E pragmatismo significa fazer aquilo que dá certo, aquilo que gera resultado. E a gente olha os resultados, a gente consegue reconhecer o resultado, mas não consegue reconhecer o que é unção, porque cada vez mais é mais raro. A gente passa horas e horas em thumbs, em reels, para cima, para baixo, para o lado, para o lado, e a gente diz, nossa, que máximo, eu escutei tanta palavra, foi nada, foi só autoajuda, não passou do teto de 1,5 metros, não subiu, não era agradável ao Senhor, só ao nosso ego, que busca incessantemente carinho, conforto. C.S. Lewis dizia que o conforto matava a sua geração. Isso num contexto
de Segunda Guerra Mundial. Imagina hoje. Um homem que na Segunda Guerra Mundial apontava para um conforto, em um ambiente de bombas, tiros, mortes, e ele falava conforto, tem conforto demais, tem conforto demais. Imagina hoje. Você está aqui, querido, desesperado porque está quente. Imagina eu assim. É muito conforto. Você já está preocupado com a hora que vai terminar o sermão e com a sua comida de logo mais à noite. É muito conforto. Comece a observar como você entra por aquelas portas. Se no seu coração há uma reverência santa, dizendo: eu estou buscando o Rei dos Reis. A minha disposição de vida é que eu transborde na vida dos irmãos. É um culto agradável a Deus. Ou você veio para um clube, porque a roupa de muitos aponta para um clube. Tirar foto o tempo todo e postar como a quarta-feira santa, em que passa um carnaval inteiro pecando, e posta e passou a cruz de cinza na testa e diz: está resolvido, se tornou um Instagram. Eu estou na igreja e em casa dá a guerra. Está tudo certo, está mentindo no trabalho, está roubando, sonegando imposto. Não, está tudo certo, pastor. 4, 5 horas assistindo série, maratonando, mas incapaz de ler a Bíblia. Sara-nos, Deus! Sara-nos! Sara-nos! Queridos, você não sabe o peso de amor, de desespero santo pela alma dos irmãos. O meu dia foi: Deus, salva eles, salva eles. Eu quero te ver na glória, querido. Mas para isso, você precisa discernir como nós devemos viver. Caminha comigo, por gentileza, para Efésios capítulo 5, verso 24. Nós vamos ler até o 27. Efésios 5, 24 a 27. Já imaginou se você abrisse a Bíblia com a mesma agilidade de que você faz um post? Vai mexer com o teu coração. Nós não podemos mais continuar do mesmo jeito. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Nessa noite, que o Espírito Santo de Deus nos mobilize a entender quem nós somos como igreja, como deve se apresentar a noiva do Cordeiro. Quantos aqui são igreja viva do Senhor? Quantos aqui são a noiva do Cordeiro? Tem um barbudo próximo de você aí? Fala para ele assim: noiva do Cordeiro. Ele é santo. Quem é essa igreja? Quem é essa noiva? Quem é? Como ela deve se apresentar? O texto que nós lemos é muito usado para falar do papel do homem e da mulher. Os homens têm um papel de amor, não é?
Mas o mais profundo do texto não é bem só isso. Diz assim: amem suas mulheres, como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela. Seu papel como homem é amor sacrificial. Ensinar homem é muito fácil. É só dizer para ele assim: morre. Seu papel é morrer. É morrer para tuas paixões, para o teu ego. É uma renúncia total, porque o padrão é Jesus. E assim nós aprendemos o que é ser a noiva do Cordeiro. O Cordeiro é ser amado por Ele com amor sacrificial. Assim, o homem olha para a estrutura de Cristo com a igreja e diz: meu papel é o mesmo, é morte. Querido, se você não morrer na tua casa e ficar horas jogando videogame, não gastar tempo ensinando o teu filho Bíblia, o mundo vai ensinar para ele o pecado, e depois não adianta entregar para o Kids, para o Legacy, para o Rocket, qualquer nome que você quiser dar da igreja. O papel é teu e você abriu mão dele. É morrer, é morte. É o marido contemplando a vida da mulher e diz: hoje eu queria isso, mas o que a minha mulher amaria essa noite? Ele abre mão do gosto dele como amor sacrificial para que a mulher seja atendida. Seu papel é renúncia, é morte. Homens casados que continuam vivendo vida de solteiro, é a galera para cima e para baixo. Vai ter jogo de futebol assim lá longe. É segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Se tivesse mais um dia na semana, tinha também. Mas aonde é que ficou o amor sacrificial nessa história? Uma geração em que os homens estão cheios de conforto e longe de confronto. Uma geração em que todo o sofrimento do passado, as gerações dos nossos pais, de luta, de labuta, e vários sem instrução, nos apertavam, nos oprimiam. A gente vira e diz: agora é tudo relax, agora é tudo soft, agora é tudo light. Você é o homem que você é hoje pelas cacetadas que você tomou, pelas lágrimas que escorreram nos seus olhos. Para de olhar para as suas dores e se apequenar. Olha para as suas dores e diz: valeu cada cicatriz. Obrigado, Senhor. Nada saiu do teu controle. O Senhor sempre esteve no trono. Valeu. Esse padrão de viver assim como homem tem um alvo: santificar, purificar pela palavra a mulher. Mas também como igreja, Jesus, no seu amor sacrificial, deixou um padrão. O sacrifício da cruz foi para santificar, purificar e lavar pela palavra. Esse é o padrão. O sacrifício da cruz não foi em vão. Honre-o, vivendo uma vida santa, pura e lavada pela palavra. Para de normalizar o pecado, querido. Para de normatizar o pecado. A gente normaliza, depois a gente estabelece uma norma e diz: está tudo certo. E o biquíni e a postagem mostrando o corpo se tornou normal. Afinal de contas, né, pastor? É uma praia. Afinal de contas, a igreja é santa. Eu não me movo pela cultura, eu me movo pela palavra. A cultura está estragando a nossa geração de cristãos. Homens que endeusam a si mesmo. Tem que olhar 50 vezes no espelho. Deixa eu ver se está legal. Nossa. A síndrome de Narciso, que se apaixonou pela água. A própria imagem dele. Nossa, mas não.
Deus está levantando aqui essa noite uma geração santa, homem de verdade, igreja de verdade, focado na palavra. Cumpre a tua missão como marido, cumpre a tua missão como filho, a tua missão como igreja. Missão. Querido, não sou tão velho assim, mas eu sou de um tempo que os homens cumpriam a missão. Tem que tomar banho, o filho está doente, me dá aqui que eu levo para o hospital. Vamos embora, vamos resolver isso. Hoje, vamos deixar para amanhã? Será que não dá para esperar até o final de semana, não? Eu estou cansado, né? Que Deus levante uma geração santa. Esse mesmo padrão diz assim: mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Achou que ia deixar passar? Existe um padrão como igreja, como noiva do Cordeiro, para homens e mulheres. Dentro de casa as mulheres engolem os homens e eles gostam. Tem que trocar o chuveiro, subiu, pendurou, trocou. O que é? Para resolver? Deixa comigo que eu resolvo. E ele vai só se apequenando, só se apequenando, só se apequenando. Aí chega num dia que você não dá conta mais. O que você faz? Que homem é esse? A culpa é sua. Você treinou ele para isso. Ele não se posicionou e você engoliu ele. O movimento feminista te jogou para frente e você esmagou a cabeça dele. Está na hora de se levantar uma igreja, uma noiva sarada, santa, remida, que não se move segundo a cultura, mas se move segundo a palavra. A noiva não negocia o papel. Submissão. Por quê? Porque o homem é melhor? Não, papéis bíblicos. Ah, mas eu penso diferente, eu acho, eu opino. Eis o problema da nossa geração de cristãos: é cheio de opinião, é cheio de achismos e pouco firmado na verdade do Evangelho. A tua opinião e a tua opinião, a tua opinião e o seu achismo, e o seu achismo e o seu, se não tiver firmado na palavra, não vale nada. É só mais uma modinha da cultura que você assimila para ego no teu pecado tirano, que governa teu coração. E talvez você está aqui dizendo: eu vou levantar e eu vou embora. É o seu coração dizendo: eu não consigo, eu tenho comichão nos ouvidos, a palavra me incomoda. Mas você, homem, você tem que se posicionar, porque a submissão é facilitada para a mulher quando você tem o cabeça que é Cristo. Ela olha e diz: ele está servindo Jesus, então para mim é moleza, deixa comigo. Eu sei para onde ele está indo para onde o Pai manda. Eu sei o que ele está decidindo, ele está decidindo o que Jesus quer. Porque eu vejo ele orando, eu vejo ele lendo a Bíblia, eu vejo ele, esse homem jejuando. Chegou num ponto agora que eu tenho que mandar ele comer de tanto jejum que ele faz. Se posiciona, assume o teu papel como um homem, facilita a vida da tua esposa. Talvez você está aqui e me diz como mulher assim: pastor, isso para mim é muito difícil, porque o meu marido não é cristão. Quando você se submete em honra, o coração dele é salvo e ganho, porque esse é o padrão de Jesus. Obedece que dá certo. Obedece que dá certo. Você não crê na Bíblia para cura? Você não crê na Bíblia para salvação, para prosperidade? Então crê na Bíblia também que se você se submeter, a honra gera cura na vida do teu marido e a conversão dele vem. Para de ficar gritando, apontando o dedo na cara. Afinal de contas, nós nunca vivemos um tempo tão escandaloso de divórcios dentro da igreja. Segundo, terceiro, quarto, quinto casamento. Tem gente casada terceira, quarta, quinta vez que nunca deveria ter saído do primeiro, que não tem legalidade bíblica, divorciou porque quis, estando dentro da igreja. Sabe qual que é a legalidade para o divórcio? Biblicamente falando, sem avaliar pormenores, em que vai atingir 99,9% dos casos, a morte.
Aí acabou, aí você pode casar de novo. Fora isso, firma teu corpo e vira crente de verdade. É assim. Vivemos tempos onde está tudo normal. A geração pop, a geração moderna e a geração que esqueceu da palavra. Viva a palavra. Viva a palavra. Viva a palavra. Que o seu ego seja esmagado essa noite, para que Cristo seja gerado em você. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 2. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 2. Eles vão projetar aqui. Porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. A noiva do Cordeiro, a igreja. Coloca a mão sobre o seu coração e faça essa oração comigo, dizendo assim: eu sou a noiva do Cordeiro, eu sou a igreja, essa palavra é para mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Amém. A noiva do Cordeiro, a igreja, nós, ela está sendo preparada para se apresentar virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Essa igreja somos nós, essa noiva somos nós. E talvez a gente fique meio perdido com isso. Como assim? Que história é essa? Querido, se a gente pegar a história da salvação, a analogia do casamento, do noivado até o casamento, se encaixa muito bem. Jesus utilizou essa estrutura porque era muito comum naquela época, todos entendiam muito bem as etapas de um casamento judaico. Fácil entender. Basicamente se passavam 4 etapas. A primeira, noivado. Noivado como hoje não. Que hoje em dia já fez tudo antes e depois só corre para resolver o problema. É noivado padrão bíblico. Sabe como que era? As famílias entravam em um acordo. O pai do noivo e o noivo iam até o pai da noiva e a noiva. Eles se sentavam numa conversa madura de santos e eles assinavam um contrato para oficializar o noivado. Chamava-se Ketubá. Ali o homem escrevia a responsabilidade dele com a mulher. Ele dizia assim: meu amor é sacrificial, eu morro por ela, eu morro pelos filhos. Provedor da casa, trabalhador, dedicado, santo, ele escrevia. O pai da noiva batia o olho, olhava, deixa eu ver se o padrão está de acordo. Não, acho que está faltando alguma coisa, tem que botar aqui isso aqui ainda. Chegavam em acordo, todos assinavam. E depois o rabino que ia realizar a cerimônia assinava também, dizendo: eu estou ciente disso aí tudo que vai acontecer. E o interessante é que terminava isso, o pai do noivo pegava o noivo e dizia: vamos embora, vamos preparar as coisas para você receber tua noiva. Isso demorava em média 1 ano. Ele ia preparar tudo. E a noiva não sabia quando ele voltava. Lembra da parábola das virgens? Teve uma ministração, umas 2 quarta-feiras atrás, da pastora Marisa sobre isso. As virgens estavam ali o tempo todo esperando. Por quê? Porque elas não sabiam quando o noivo voltava. Era um padrão, era uma tradição. Lembra do texto bíblico que diz assim: eis que estou a bater. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Lembra desse texto? Faz do casamento, o noivo batia. Quando ele chegava, a família recebia da noiva
e a mesa estava pronta. Ele participava daquele momento. A segunda etapa, então, era a preparação. A terceira, a vinda do noivo. Mas lembra que antes da vinda do noivo tem a preparação. Esse é o período em que estamos. O noivo virá. Você está se preparando? A última etapa era as bodas do Cordeiro. Era a festa, era o casamento. Era a última etapa. Feito essa introdução, vai ficar bem mais fácil agora nós compreendermos o nosso papel hoje. E o quanto o nosso coração precisa ser esmagado para ser refeito. Como está a igreja hoje? Você já parou para pensar? E quando eu falo de igreja, não estou falando de estruturas, paredes. Estou falando de mim e de você. Como nós estamos? Você não precisa abrir, eu vou ler e os irmãos vão projetar. Está em Apocalipse 2, do verso 1 ao 7, diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve essas coisas. Essas coisas diz aquele que retém as 7 estrelas à sua destra, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua paciência, e que não pode suportar os maus, e puseste às provas os que a si mesmos se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. A igreja de Éfeso aqui estava de parabéns. Ela conseguia identificar o que era de Deus e o que não era. Ela conseguia discernir se era só performance homilética, oratória, programação de neurociência, programação linguística, ou se era Bíblia. Que nossos dias conseguem discernir? Será que nós conseguimos discernir a unção dos que não são? Querido, você pode ter a unção do Homem-Aranha, grudar no teto, ou a unção do parafuso. Se você sair pelas portas e não houver transformação na tua vida, foi só uma emoção, não foi nada santo. Você pode na oração impostar a voz. Se isso não gerar vida dentro da tua casa, não valeu de nada. É só um jeito gospel, pop, de manipular o sagrado. E ele diz no verso 3: e sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Diz de uma geração guerreira, trabalhadora. Nós estamos em um estado guerreiro, trabalhador, dedicado. As pessoas se juntam para se ajudar. Espetacular. Mas verso 4 diz: tenho porém que deixaste o teu primeiro amor. Sabe o primeiro amor? Aquele desespero na alma, dizendo: Senhor, eu te quero, fala comigo, transforma a minha casa, me dá a oportunidade de pregar o evangelho para alguém. Sabe aquele primeiro amor que você se trancava no quarto e chorava, 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 que você virava à noite clamando pelo Rei da Glória. Alguns estão me olhando e dizendo: nem esse primeiro amor eu tive, pastor. Está na hora de começar a ter. Ele marcou um encontro contigo essa noite para afetar a tua história. Existe um nível de intimidade que nós nunca tocamos, que Deus tem reservado para nós, que está muito além dos nossos jogos de palavra e daquilo que nós falamos, porque está relacionado com aquilo que nós vivemos. Santidade ao Senhor. Essa é a nossa marca como igreja. Certa vez perguntaram: pastor, como anda a igreja? Ele respondeu assim: vai bem, muito bem. Vai mal, muito mal. Vai mais ou menos, mais ou menos. Ele estava dizendo o seguinte: olha, dentro da igreja tem cristãos de verdade, santos, que não querem os holofotes, querem a intimidade.
que não se preocupam em ser aplaudidos, queridos, curtidos, amados, só querem viver o padrão bíblico. Mas existem aqueles que são cascas de ovos. Apertou, acabou. Que sabem a hora de dizer: a paz do Senhor, glória a Deus, irmão, Jesus te abençoe, mas não sabem viver como igreja viva, como noiva do Cordeiro, porque as paixões desse mundo a engolem. Lembra-te, pois, de onde caístes e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, virei a ti e removerei o teu castiçal do seu lugar. Se não te arrependeres. Os homens e mulheres que marcaram esse mundo oravam todos os dias dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, me santifica, me melhora. Tem mentira aqui ainda, tem ódio aqui ainda, tem falsidade aqui ainda, tem corrupção aqui ainda. Homens que você olhava para a vida deles e diziam: é o mais parecido com Jesus que eu conheço. Mas nós estamos numa geração egocêntrica, nariz em pé, quarta pessoa da Trindade, 13º apóstolo, e que a gente não, e comigo não, querido, tá a boca no pó, volta a clamar o Senhor de verdade, esquece a tua maquiagem, o teu penteado, e se entrega na presença, se entrega na busca, porque senão nós só vamos viver a expectativa do que Deus tem a fazer. Eu não sei você, eu não quero só falar da vida de homens que marcaram o mundo, eu quero ser um deles. E você? Nós precisamos nos gastar mais. Aonde foi que perdemos a essência como igreja, como noiva? Talvez foi na internet, na rede social, em que a gente quer ser igual ao mundo, vestir como o mundo, falar como o mundo, em que a gente buscou cada vez mais o conforto. Pergunta para um adolescente hoje, para um jovem, o que é concupiscência? O que é promiscuidade? Ele não sabe, porque ele compra a Bíblia mais modificada que existir para facilitar a vida dele. Aí com isso ele não sabe escrever mais, porque ele não usa mais dicionário, ele não sabe conversar mais. Por quê? Porque ele não busca aquilo que é difícil. Essa é a geração que nós vivemos, que não quer gastar tempo buscando a Deus de verdade, só quer as facilidades. Talvez foi aí que nós nos perdemos. É a geração em que os filhos têm televisão no quarto, tablet 24 horas por dia, celular então nem se fala. E nós perguntamos: Deus, o que está acontecendo? E Deus está dizendo: cadê minha igreja? Cadê minha noiva? Você quer botar uma televisão no quarto do teu filho e não quer ver coisa errada? Você quer botar uma televisão no quarto do teu filho e quer que ele continue desobediente? Firma teu. Você quer botar um tablet e um celular na mão dele e não quer que ele veja pornografia? Você está achando o quê? Agora filho segue o que os pais fazem. Você não tira o telefone da mão, por que ele vai tirar? Você passa horas maratonando série, por que ele vai mudar? Você é o padrão, você é o exemplo. O pastor da tua casa é você. Não é o pastor Sinésio, não. Não são os pastores dessa igreja, não. É você. Quem vai ensinar a Bíblia para os meus filhos não é o Kids, sou eu. Quem vai ensinar para os meus filhos a palavra não é o Rocket, o Legacy e qualquer nome que você quiser dar. Essa é a minha responsabilidade. Na minha casa tem homem. A
Assume o teu papel como igreja, como noiva do Cordeiro. Pastor, isso é difícil. Quem falou que ia ser fácil? Se quisesse moleza, era só não ter casado e não ter filho. Casou, tem filho? Segura a bronca, é tua. Simples assim. Os solteiros de plantão, tá entendendo o que você está querendo para a vida? É maravilhoso, é santo. Casamento é bênção. Filhos são bênção. Ah, pastor, mas é difícil. Não é não. Os nossos filhos exalarão um bom perfume de Cristo por onde passarem. Mas você precisa ser a noiva do Cordeiro. Você precisa ser a igreja santa. Para de delegar. É tua responsabilidade. Dá uma olhadinha nas configurações do teu telefone. A quantidade de horas semanais que você passa jogando o teu tempo fora. Fofoca gospel. Não fala não, só vasculha a vida dos outros e só pensa. Já pensou o tempo que você gasta postando nada? Para que tem que postar tudo? Porque é uma geração onde o Deus é um entretenimento, não o noivo, não o Cordeiro, não o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É a geração em que o Deus se tornou o próprio ego. Me vejam, me vejam, me vejam, me vejam, me aceitem, me aceitem, me aceitem. Nós somos da palavra. A palavra nos vê e nos lê. Ele nos vê e só nos aceita se formos santos. Que é isso, pastor? Eu pensei que era meio diferente. Pensou errado. Você está lendo qualquer outra Bíblia, menos a Bíblia. O padrão do nosso Deus é alto. Ele não se rebaixa à nossa cultura, ao que nós achamos, ao que nós pensamos. Ele é a regra, a norma non normatis, que significa ele é o padrão que não é normatizado pela cultura. Ele é a regra. É porque aí fora inventaram uma nova teoria agora. Não quero saber da teoria nova, quero saber do evangelho, que é a velha nova, que se torna boa nova, que se renova. É a palavra. Vivemos tempos estranhos. Tempos em que as pessoas não suportam a doutrina. Quais são os pregadores, pastores mais queridos do mundo? Pregam sobre o quê? Cruz, santidade, leitura da palavra, jejum, consagração. Não. Prega só uma face do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Só o amor que não é amor é uma falsidade, porque o amor de verdade corrige, exorta. A W. Tozer dizia: coisa estranha, muito estranha, é a ideia dos cristãos atuais, que acreditam que podem adorar a Deus do jeito deles. Tem um padrão a ser seguido da palavra. Efésios 5,14 diz: acorda, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Está na hora de nós acordarmos como exército e igreja do Senhor.
Com 12, Jesus dividiu a história. Dá uma olhada para o lado, para frente e para trás. Tem mais que 12 aqui dentro, não tem? Nós podemos em Cristo Jesus transtornar essa cidade e esse estado, mas para isso tem que começar na tua casa. Tem gente querendo salvar o mundo e não ora dentro de casa. É líder de GC, mas não lidera o GC diário na casa. Quer pregar para o mundo inteiro, mas a esposa e os filhos não escutam a palavra através da boca dele. O marido que não foi alcançado não escuta da palavra através da boca dela. Começa dentro de casa e nós vamos viver uma revolução, um avivamento como igreja viva do Senhor. Você crê nisso? Começa a pegar fogo, querido. Começa a orar. Começa a clamar. Afinal de contas, você é a noiva do Cordeiro. E quando ele precisa encontrar uma noiva santa, preparada. Você consegue entender isso? A noiva só serve para o noivo. A noiva é santa. A noiva é apaixonada desesperadamente pelo noivo. A expectativa da vida dela 24 horas por dia é: quando ele vem, quando ele vem, quando ele vem, quando ele vem, eu vou estar pronta, eu vou estar preparada, eu não vou vacilar, eu vou continuar. Enquanto todos vão dizer não oram, eu vou orar. Enquanto todos não lerem a Bíblia, eu vou ler. Por quê? Porque existe uma noiva santa. Existe uma noiva santa. Você consegue conceber a realidade de uma noiva santa? Você consegue imaginar o padrão bíblico de uma noiva santa? Da expectativa do Cordeiro? Consegue? Nós preparamos algo só para te ajudar a pensar em como você deve estar preparada. Como você deve estar preparado. Santo. 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 Dá uma olhada para o lado. O anúncio da noiva diz que a noiva é santa. Não há nenhuma outra apresentação dela. Não diz que ela está preparada para os convidados. Não. A noiva só está pronta. Helena, pode subir também, Helena. Helena, pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir aqui. A noiva é santa. A noiva tem um alvo. Ela não carrega o entretenimento, as mídias sociais, a visão do mundo. A noiva carrega a palavra. Ela é apaixonada pela palavra. Ela vem até o noivo e diz: eu guardei a tua palavra, por isso eu me prostro diante de você. O que você tem para entregar para o noivo essa noite? Uma vida na palavra? Uma vida firmada na palavra?
ou uma vida firmada no teu ego, no teu coração, na tua vontade, no seu legado familiar, na tua história. Porque talvez até hoje você tenha sido uma noiva baseado na tradição do teu pai, da tua mãe, do teu avô, da tua avó, da tua tia. Está na hora de você ser a noiva, firmada na palavra, focada na palavra. E a única forma de você se apresentar diante do noivo todos os dias é de joelhos, contemplando a realidade do Rei da Glória. A noiva é santa, santa. Nós precisamos ser a noiva santa. O que foi nos dias? Nós conseguimos fazer jejuns de comida, mas não conseguimos fazer jejum de mídias sociais. É uma geração sempre cansada, exausta, mas fica 2, 3 horas assistindo nada, vendo o que é nada, buscando o que é nada. O que foi que aconteceu conosco? Aonde foi que esquecemos da palavra? Cristãos que não conhecem a Bíblia: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Cristãos que são enganados porque não conseguem confrontar e avaliar e analisar, como os de Bereia, onde aquilo que era pregado ele dizia: deixa eu ver se está na palavra. Não, isso foi invenção, isso é conceito da administração. Peter Drucker que falou isso. Não, isso aí não, isso aí é Adam Smith que falou isso, não é da Bíblia. Não, isso foi o Einstein. A gente come tudo, posta tudo. Está na hora de nos embriagarmos da palavra, de nos inundarmos da palavra. Essa é a representação da minha e da sua vida, esperando o Cordeiro. Você pode aplaudir a Deus pela vida da Helena, da Juliana? A forma que a igreja tem para se preparar é sendo santa. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todo, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quantos aqui querem ir para o céu? Vou usar um termo da moda, mas só para confrontar. Tenho náuseas. É muita chave para abrir não sei quantas portas. A chave do céu só se abre com santidade. Essa é a senha. O elevador só sobe se a leitura digital da íris for de santo. Senão o elevador desce e é subsolo. O que foi que aconteceu conosco? Que nós acreditamos de verdade que Jesus é brasileiro, cheio do jeitinho, e ele vai ser um da cultura moderna que você vê falando para cima e para baixo, é um parse. Não, ele é santo. Cuidado com o que estamos fazendo com o santo. Não faça do santo profano. Não trate o santo como comum. Ele é santo e exige que sejamos santos. Sendo assim, querido, você não pode mais olhar o que você anda olhando. Você não pode mais falar o que você anda falando. Tem irmão que vai conversar comigo, ele pede 15 perdão, um atrás do outro. Perdão, pastor, perdão, que a vida dele está entranhada num monte de lixo, e ele não consegue falar uma fala do céu, porque não lê a Bíblia. Então a comunicação não melhora, porque não ora. Aí a comunicação no dia a dia não avança. A igreja tem que ser santa. Santa. Cristãos sem santidade são a tragédia do cristianismo.
Eu vou repetir de novo. Cristãos sem santidade são a tragédia. Por quê? Porque a vida mundana faz com que o mundo olhe e diz: tem diferença nenhuma, eu continuar assim, está tudo igual. Veste igual a mim, fala como eu, se porta como eu. Tem pessoas aqui com anos de igreja que estão viciadas em pornografia, não abandonam o vício, que continuam batendo na esposa, batendo no marido, abusando dos filhos. É uma denúncia, é um escândalo. E não estou falando de neófito, novo na fé. A noiva é santa. Você pode esconder dos pastores dessa igreja, dos líderes, mas ele vê tudo. Diante do grande trono branco vai ter muito histórico de internet que foi apagado. Vai ter muito contato do WhatsApp que foi excluído. Mensagem oculta. No céu, ele sabe tua senha. Deus é amor, pastor, claro, mas ele também é justiça, ira, juízo. Deus ama o pecador. Sim e não. Só escuta os textos que eu vou ler para você. Salmo 5:5. Os insensatos não estarão diante dos teus olhos. Odeias a todos os que praticam a iniquidade. Eu achei que era só amor. O Senhor prova o justo, mas a sua alma abomina o ímpio e o que ama a violência. Mas eu achei que era só amor. 6 coisas o Senhor aborrece, e a olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trata projetos iníquos, pés que apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Mas eu achei que era só amor. Existe um Deus santo que ama, por isso enviou Jesus, mas que ira e odeia, porque enviou o seu filho para morrer para aqueles que não obedecem. Que executa juízo e ira com aqueles que dizem algo e não vivem o que dizem, com aqueles que são escândalo e vergonha para o evangelho, com aqueles que baixaram demais o nível. Querido, o nível hoje está baixo. Então eu te convido a não olhar para o lado, não. Olha para o Rei da Glória, porque o padrão dele nunca diminui, é sempre o mesmo. E sabe qual é? Santo. A noiva não é como as viúvas da Bíblia, que precisavam desesperadamente chorar, de clamar para auxílio. Não, não. A noiva é segundo o padrão da Bíblia, tem um noivo que a sustenta. Por isso o teu dinheiro aqui, com ele ou sem ele, tem um noivo que sustenta. Você que tem o privilégio de dizimar e de ofertar, se não quiser fazer, não se preocupe. Quem está perdendo o privilégio da honra e da obediência é você, porque o noivo sustenta. Quem perde a semente é você. A noiva não é uma viúva desolada, desamparada. Não, não. Eu tenho um noivo, mas se para
recebê-lo. A noiva não é uma meretriz, ela é santa. Aonde foi que nós concebemos que a gente precisa enfeitar a noiva? Aonde foi que você concebeu que você precisa ser mais enfeitado para as pessoas te agradarem, se agradarem de você? A gente começou a papagaiar a noiva, enfeitar a noiva, dar um jeito na noiva, para quê? Para agradar os convidados. Mas o alvo da noiva é só o noivo e não os convidados. Se eu preparo a noiva para os convidados e eu a torno uma prostituta, uma meretriz, a noiva só tem que ser preparada para o santo. Então, quando você colocar a tua roupa, para de pensar naquilo que os outros vão achar e pensa assim: está glorificando a Deus ou não? Porque eu sou a noiva, o meu alvo é só o noivo. Você está entendendo o padrão bíblico agora? No teu trabalho, se eu falar isso, o que eles vão achar? Para de se preparar como noiva para os convidados e pergunta o seguinte: o que eu estou falando glorifica a Deus? Então eu falo. Ah, mas se eu falar isso, vão me demitir, vão me cancelar. A noiva tem um noivo que sustenta. Ela não é viúva desamparada, ela tem o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Confia nele, confia nele, confia nele, serve ele, serve ele, serve ele, serve ele, serve ele. A noiva é tão apaixonada pelo noivo que ela não quer perder um instante da palavra dele. Por isso, desde já eu preparo o teu coração. Se não for nenhuma urgência ou algo muito sério, você não vai sair dessa igreja até a bênção final. Você já imaginou na final do campeonato, o torcedor vai embora antes de ver os jogadores carregando o troféu? Ele não vai embora, ele espera. E existe um noivo que vem consigo trazendo a sua recompensa. É ele, é ele, é ele, é ele. Mas nós somos uma geração tão egocêntrica que a gente pensa em sair correndo rápido para pegar o carro, porque senão o estacionamento vai trancar. É muito conforto, é muito desespero. Quando você não se porta como uma noiva preparada, esse irmão que está do teu lado, você pode ser um escândalo para ele, uma pedra de tropeço. Ele vai olhar e dizer assim: mas que bagunça é essa aqui? Eu achei que o pastor falava assim: irmãos, vai na paz, vai na graça. Já todo mundo saiu, metade da igreja foi embora, o que aconteceu? É a noiva que está querendo se preparar para os convidados. Quando a noiva está preparada para o noivo, o coração dela ama o noivo. O coração dela ama ver outras noivas correndo até o noivo. Querida, não sei se você está entendendo o que está sendo ministrado essa noite. Eu espero que sim. Volta a subir o padrão. Volta a se desesperar na presença dele. Volta a trancar no teu quarto e só sair de lá quando você for amigo de Jesus. Volta a dizer não para o chás. Crente não bebe não, mas vai ter chá assim lá longe. É chá do vento, é chá do papel, é chá não sei do que. E aí tua vida inteira é ocupada com sociais e você não tem tempo mais nem de buscar. Você atende os convidados, mas esquece de atender o noivo. O teu almoço de domingo dura 5 horas. E você fala um monte de asneira e escuta falando mal do irmão, da irmã, do tio, da prima. Deus está dizendo: cadê o meu tempo de qualidade? Cadê o tempo para mim? Começa a dizer mais não para os sociais e mais sim para o Rei da Glória. Afinal de contas, a noiva é nada. Vivemos tempos tão rasos de evangelho, porque os irmãos não leem a Bíblia. Esperam uma refeição na quarta e uma refeição no domingo, saudável,
mas comem fast food todo o resto do tempo. E dizem: o que está acontecendo com a minha saúde espiritual? E Jesus está dizendo: é o jungle food, é o lixo que você está comendo, é qualquer outra coisa aí. Menos videozinho do YouTube e mais leitura da Bíblia. Menos videozinho de 2 minutos de um evangelho raso e mais palavra de oração sendo gerada no nosso coração. Menos pastor pop e mais sermos igreja do Rei dos Reis. Talvez durante essa pregação você começou a acreditar que o alvo dessa pregação está sobre a noiva. Que o alvo dessa pregação é a noiva, só a noiva, só a noiva, só a noiva. Não, o alvo dessa pregação é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É aquele que vem saltando pelos montes. A palavra do Senhor diz em Apocalipse que os olhos dele são como chamas de fogo, os pés são como bronze polido, os cabelos são como a alva anã. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, e não mais ele espera a noiva espera ele preparada, adornada, santa, e ele vem saltando pelos montes. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, e a noiva o espera, santa, preparada para o casamento. É nós que temos que esperar ele. Nós que temos que esperar ele. Esse casamento fala da boda do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. A palavra do Senhor diz que ele procura. Ele envia o convite e diz: venham para as minhas bodas. O rei prepara tudo para o noivo. Deus Pai preparou tudo para Deus Filho, Jesus. E diz: chamem os convidados. Chamem, e eles dizem: não dá. A palavra vai dizer que as bodas estavam preparadas, o casamento estava pronto, mas os convidados não eram dignos. O termo vem do original grego axio, adequado, em conformidade, de acordo. Diz que os convidados não estavam de acordo com a palavra. Então ele envia outros convites e diz: peguem todos, bens, maus, matadores, homicidas, os piores, peguem todos, peguem todos, peguem todos. E todos são convidados para bodas. Mas o rei vai dar a última analisada. E ele começa a contemplar as vestes. E ele encontra um sem as vestes nupciais. O que é isso, pastor? Sem as roupas de santidade, sem as roupas adequadas ao casamento. E ele diz: de onde viestes? Por que você está fora do padrão? Ele chama os servos e diz: prendam as mãos e os pés e lancem no inferno. O Deus que nós servimos, Ele nos ama, mas Ele é justo e santo. Pastor, estou com medo. Glória a Deus. Temor ao Senhor significa obediência e respeito profético, medo de tremer as pernas. Esse é o Deus que nós servimos. As pernas tremem diante dele. A noiva está preparada. As vestes são para o noivo ou para os convidados? A sua vida é para quem? Se a sua vida tem agradado mais esse mundo, você está deixando de agradar o noivo. E se você deixa de agradar o noivo, você já perdeu tudo. Começa a agradar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Um homem usado no início do século passado para um grande avivamento.
ele disse o seguinte: a profundidade do seu arrependimento vai determinar a estatura do seu avivamento. Nós precisamos nos arrepender. Fica de pé no teu lugar, por gentileza. Lembra que a noiva é noiva, ela tem um noivo que a sustenta. Ela não pode ser classificada como desamparada, como uma viúva sem um dono. Não. A condição do estado dela é: eu me preparo para o noivo. Queridos, Apocalipse 22:17 vai dizer: e o Espírito e a noiva dizem: vem. E o que ouve, diga: vem. Essa tem que ser a expectativa do teu coração. Vem, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, 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 vem. Eu não quero mexer com as tuas emoções. Então eu te peço, presta atenção por um instante. Os ministros de louvor podem diminuir um pouco. Presta atenção aqui. Eu vou pedir algo para você, como um testemunho público. O que é isso, pastor? Lembra quando a gente vivia no mundo? E o mundo fazia com que nós tivéssemos satisfação do pecado. Parecia que quanto mais pecado, melhor. Mais homem, mais mulher. Não tinha vergonha para pecar. O testemunho público é um anúncio sem vergonha dizendo assim: Jesus, a tua graça irresistível me alcançou essa noite. A minha resposta é: eu te quero, porque o Senhor já me atraiu. Eu quero um padrão de santidade diferente. Por isso eu vou fazer um pedido. Primeiro eu gostaria de ver todos aqueles que ainda não são batizados em uma igreja protestante evangélica. Levanta o braço, por favor. Todos vocês que levantaram a mão, se você sente o Espírito Santo falando com você, que tem algo aí dentro se movendo, eu gostaria que você viesse aqui. Todos, por gentileza. Se tiver alguém perto de você, pega na mão dele e traz. Vamos, igreja viva do Senhor. Você vai deixar o irmão do teu lado sem ter esse impacto? Todos, por gentileza, todos. Todos que ainda não são batizados em uma igreja protestante evangélica. Pode vir sem medo, querido. Pode vir, todos, todos. Tem mais gente aí. Se ele falar consigo assim: não quero ir, você fala: lembra do início da pregação? Você não tem que querer, você tem que obedecer. Então sobe, desce que dá certo. Sabe por que eu chamei vocês aqui na frente? Porque o noivo vem buscar uma noiva preparada. E se você ainda não se batizou, é um dos indícios que você ainda não está preparado. Porque o batismo é uma ordenança bíblica, é um pré-requisito do céu para todos aqueles que têm a oportunidade de se batizar e não se batizam. Nós, como igreja, queremos cuidar de vocês, acompanhar vocês, discipular vocês, batizar vocês e continuar ensinando a palavra. Por isso, todos que estão aqui na frente, eu gostaria que você orasse comigo. Feche os seus olhos, por gentileza. Ora assim comigo, dizendo: Senhor Deus e Pai. Pode orar alto, não precisa orar baixo não. Senhor Deus e Pai, eu preciso do Senhor. Eu quero ser uma noiva preparada. Me ajuda, me salva. Senhor, tira de mim todo o pecado, toda a consagração que um dia foi feita sobre a minha vida, eu rejeito, porque eu sou a noiva do Cordeiro. Me salva, Senhor Jesus. Marca a minha vida.
eu não quero mais me preparar. Diz assim: eu não quero mais me preparar para os convidados. A opinião deles não me importa mais. Eu quero me preparar para o noivo, para as bodas do Cordeiro. Me salva, me marca como igreja do Senhor. Amém. Glória a Deus. Olha para mim por um instante. Sabe por que eu fiz esse pedido para vocês assim? Porque eu não quero mexer com as suas emoções. Eu quero que você preste a Deus um culto racional e que você saia daqui sabendo o seguinte: você precisa se preparar para viver uma vida de salvação que já começa agora, não é só no céu. É a salvação do pecado que começa agora. É a salvação do mundo que começa agora. Tem uns irmãos que estão com um colete azul, são os consolidadores. O que eles vão fazer? Eles vão anotar teu nome e teu telefone e orar contigo. Para quê? Para nós te acompanharmos. Você vai perguntar para eles assim: o que eu preciso fazer para me batizar? A igreja tem uns cursos de preparação e você vai fazer. Por quê? Porque você entendeu que a noiva do Cordeiro tem que estar preparada, senão ela não casa com o noivo. E se você decide não fazer, você está em desobediência. Pastor, mas como é que eu vou fazer isso se eu... Cada vez mais o pecado na sua vida vai sendo escasso, porque você vai aprender a se lavar todos os dias no sangue do Cordeiro, na palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O pecado na tua vida não vai ser mais um grilhão, uma prisão, vai ser um escorregão. E eu acredito que nós podemos passar um dia sem pecar, uma semana sem pecar, um mês sem pecar, porque a palavra de Deus diz: sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celeste. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Efésios 5:1. Se eu imito Deus, eu posso ser santo sem pecado. Essa geração de hoje está normalizando e dizendo: não, é tudo normal, tudo normal. Não é normal, a igreja é santa. Glória a Deus. Então nesse momento, você vai acompanhar esses irmãos de colete azul. Pode acompanhá-los. Vamos lá. Vamos sair ali, tem uma portinha, eles vão anotar o nome de vocês. Igreja, nós vamos fazer mais uma oração. Tenho certeza que Deus tem algo para marcar na vida dos irmãos. Tem irmãos que estão aqui, que estão com o casamento todo arrebentado, com a vida toda complicada. E ninguém dessa igreja está aqui para te julgar, sabe por quê? Porque todos nós outrora estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O evangelho é aquele que encontrou pão, apontando aonde ele achou o pão. É um mendigo que ajuda o outro a comer. Não tem classe, santidade. Não tem classe de nariz em pé. Só existe uma igreja que está se preparando para casar com o noivo. Todos aqueles que estão sem frequentar a igreja, um pé na igreja, um pé no mundo. Eu busco e não busco. Eu gostaria que você fizesse um ato de coragem, porque a gente passa a vida inteira ofendendo a Cristo, envergonhando a Cristo. Então que a gente passe um pouquinho também. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Nós vamos orar por você. E hoje vai ser uma noite de restauração, de transformação na tua vida. Esquece quem está do teu lado. Esquece o que vão achar. Isso é só para os corajosos. É só para aqueles que querem se preparar para as bodas do Cordeiro. Você, como igreja viva do Senhor, pergunta para o seu irmão assim: como é que você está espiritualmente, irmão? Você está bem? Você fala mais ou menos, traz ele aqui. Você falar mais ou menos, você responde para ele: eu também acho que eu estou mais ou menos, vou lá contigo. Eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais. É chegada a hora em que as nossas escamas e escudos, as nossas máscaras precisam cair, para que o Rei dos Reis
nos atinja com a palavra. Tem gente que está aqui na igreja juntado há anos. Igreja Santa, está na hora de tomar vergonha e casar. Ah, pastor, não sei se eu quero. Então por que está junto? Se quer fazer, faz direito. Separa então e casa direito. Porque senão está gerando escândalo e vergonha. Está na hora de casar. Está na hora de se posicionar como homem, como mulher de Deus. Principalmente se os dois se dizem crente. Aí que o cerco aperta. Porque não é o que você acha, é o que a palavra diz. Só obedece que dá certo. Amém? Todos vocês que estão aqui na frente, igreja, estenda as mãos por favor. Vamos orar pela vida deles. Senhor Deus maravilhoso Pai, eis aqui, ó Deus, tua igreja, teus servos, homens e mulheres corajosos, dizendo assim: Senhor, eu te quero, transforma a minha vida, me ajuda a consertar as coisas, me ajuda, Senhor, a melhorar como cristão, me ajuda a organizar as coisas. Deus, eis aqui, Deus, a sinceridade da tua noiva, sem máscaras, atos de coragem, verdadeiros indícios, clamando por santidade. Deus, contempla o coração dos teus filhos, salva eles, Deus, salva eles do mundanismo, salva eles, ó Deus, do entretenimento, da pornografia, dos vícios, das drogas, do álcool, salva eles da prostituição, salva eles da mentira, salva eles, Deus, salva a tua igreja. Que toda consagração, que toda artimanha de Satanás, que os prende, que os impede de avançar, que seja arruinado agora, quebrado agora, em o nome de Jesus. Eis aqui, Deus, tua igreja clamando pela vida desses irmãos, salva eles, que possamos, ó Deus, contemplar a vida de cada um deles no céu, junto ao trono da graça, que eles saiam daqui com compromissos de santidade, em o nome de Jesus o Cristo, amém. Olha para mim por um instante, todos vocês que vieram aqui na frente. Você precisa decidir, e continuar decidindo, todo dia. É uma guerra. Não tem essa história de mar de rosas não, mundo encantado da Barbie não. É guerra, desde os tempos de João Batista até agora. O reino dos céus é conquistado por violência, por esforço, guerra. Você vai ter que brigar todo dia para orar, para ler a Bíblia, para jejuar, para adorar, para ser santo. E sabe o que é o maravilhoso disso tudo? O noivo está contigo. O noivo te mantém e te sustém. O noivo te colhe pela mão e diz: vem que eu cuido de você, porque você é minha noiva, santa, preparada, adornada. Vem, 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 vem. Pastor, e agora o que eu faço? Compra uma Bíblia e começa a ler. Porque se não ler Bíblia, você vai sobreviver do alimento dos outros. Você tem que sobreviver daquilo que Deus te fala, e Ele fala conosco. Começa a orar todo dia. Procura os líderes dessa igreja. No final os pastores estão ali, eu vou estar ali. Os líderes perguntam: o que eu faço? Eu quero ser discipulado, eu quero ser acompanhado, eu não quero mais sair da igreja, eu não quero ser um crente, um pé na igreja, um pé no mundo, eu não quero ser mais um, eu quero ser santo, noiva santa. Eu cansei de me preparar para os convidados. Eu agora só tenho um olhar para o noivo, que eu só quero Ele. Glória a Deus, aleluia. E assim nós vamos finalizando esse culto. Podem continuar aqui na frente. Eu preparei um vídeo
que eu tenho certeza que vai marcar a vida dos irmãos. E eu gostaria que você fosse embora cultuando e adorando a Deus através do sacrifício da cruz. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda paz. Que o amor do Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam contigo nessa noite e em todos os dias da sua vida, até aquele dia maravilhoso em que o noivo voltará para encontrar a sua noiva santa, preparada, adornada. Que Deus te abençoe. Você tem um restante de semana cheia do favor do Rei dos Reis.